E aí, turma, boa tarde, né? Meus pimpolhos, meus pupilos, boa tarde para vocês. Feliz demais por encontrá-los aqui nesta alegria desse encontro virtual pelas páginas aí do YouTube. Hoje quero tecer algumas palavras com vocês de maneira a ajudá-los, tá bom? Ajudá-los a encontrar o caminho da realização e do sucesso nas avaliações a que vocês vão se submeter, tá bom? Um encontro de bate-papo mesmo sobre gramática. Eu que vim aqui com essa missão, sei lá, não sei nem o que definir, absurda em relação a substituir, a dar aula depois de Zé Roberto e Marcelo. É uma pressão absurda, né? Mas estamos aqui, né? Se é minha missão ou não, aqui estou eu e eu pretendo cumpri-la com muito carinho, com muita dedicação, exclusivamente para vocês que desejam alcançar grande sucesso nas provas a que se submeterão. Sejam muito bem-vindos, fiquem aqui comigo, participem comigo, usem esse chat do YouTube como um canal de comunicação entre nós para fazermos desse encontro o melhor de todos, tá bom? Nossa aula aqui, pessoal, esse terceiro encontro entre nós é um encontro de gramática, tá certo? Ele é um encontro de gramática. Eu vim conversar com vocês, eu vim dialogar com vocês sobre alguns pormenores. Algumas coisas que, inclusive, eu fiquei muito surpreso porque eu tinha um plano. Eu tinha elaborado um plano de dar aula nesse fim de semana sobre determinada coisa, de determinado jeito. Mas durante a semana, principalmente agora, sexta-feira, ontem, eu fui entrando na escola modelo, nas salas da escola modelo, e a turma do ensino médio foi me dando, assim, foi jogando. Professor, eu tenho necessidade de falar de tal coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre UCA, sobre tal situação, sobre tal... E aí eu adorei isso, né? Achei bom demais. Achei espetacular, porque a interação dessa galera foi quem fez com que eu elaborasse um plano B, modificasse o meu plano de aula e viesse aqui com vocês a elaborar o meu plano B. Então, fica aqui comigo, sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos ao escritório do Rock, tá bom? E aí vamos fazer dessa tarde uma tarde de alegria, de sorrisos e de muito conhecimento. Tá bom, turma? Eu só queria saber de vocês, galera. A primeira situação que eu quero saber de vocês, já para poder ajudá-los, é o seguinte. Nós estamos aí... obrigado, Gabriel, pelo elogio. Sou um artista. Valeu, cara, foi boa. Marcelo, seja bem-vindo aí. Prazer tê-lo comigo. Nós estamos a alguns dias da realização do vestibular da URCA, Universidade Regional do Cariri, que traz nessa segunda temporada de vestibulares 2022, traz 2021, aliás, 2021.2, traz pela primeira vez o vestibular de medicina e turismo. A URCA agora, né, instituiu 2 novos vestibulares importantíssimos. Eu não vim falar sobre os cursos, mas sobre a prova de português da URCA, que acontece no primeiro, né, dia de avaliação. Juntamente com história, geografia, português, língua estrangeira e redação, a prova da URCA vai trazer para vocês uma prova de gramática que vai apurar de vocês um pouco de alguns conhecimentos adquiridos ao longo da vida escolar de vocês, de Fundamental 1, 2 e ensino médio, tá bom? Quem vai fazer essa prova para se testar, para testar seus conhecimentos, ou quem vai fazer mesmo para botar para derreter, para fazer valer a pena essa aprovação. Essa aula de hoje está deliciosa e eu queria pedir a vocês, desde já, quero pedir a todo mundo que está online comigo, que pegue, por favor, o seu post-it, o seu bloquinho de anotações, o seu caderno de rabiscos, sua caneta, para você fazer alguns apontamentos do material que eu quero compartilhar com vocês desde então, tá certo? Eu vou preparar aqui a apresentação dos slides da minha aula, enquanto vocês vão fazendo aí, desde já, o apontamento de vocês, né, para a nossa aula de hoje,
Quero que vocês peguem aí, por favor, caneta, papelzinho de anotações, porque essa aula está sensacional. É uma aula maravilhosa. Tenho certeza que eu vou sair aqui daqui a pouco satisfeitíssimo por poder contribuir com vocês de uma maneira muito positiva, tá bom? Galera, mais especificamente, né, eu espero que a minha aula esteja sendo aí já aparecendo na tela de compartilhamento de vocês, na transmissão da nossa aula, tá bom? Mais especificamente, eu queria conversar com vocês hoje acerca de URCA, porque estamos a menos dias da realização desse vestibular. Quero falar com vocês também um pouco sobre o S, tá bom? A Estadual do Ceará, vestibular pelo qual eu já passei. E quero falar também sobre Enem. É indispensável que eu converse com vocês acerca do Exame Nacional do Ensino Médio. E, segundo o Marcelo, estamos a 50 dias aí da realização desse que é o maior vestibular do Brasil. Beleza? Turma, esses 3 vestibulares, eles trabalham o conhecimento de gramática, eles trabalham a língua portuguesa, a nossa gramática, cada um trabalha a seu modo, numa perspectiva de elaboração de prova um tanto quanto diferente uma da outra, né? A URCA, se vocês tiverem ideia, quiserem fazer já as primeiras anotações de vocês, a URCA, ela cobra, dentro de algumas, né, das 15 questões da avaliação, ela cobra questões de gramática nua, crua. Coloca lá um trechinho de um poema, e dentro desse trechinho de um poema, seleciona alguns versos, seleciona dentro dos versos algumas palavras, e pede que você identifique número de letras, número de fonemas, sílaba tônica, quantidade de sílabas, regras de acentuação, uso, né, de algumas determinadas letras ou de alguns determinados plurais, tá bom? A URCA gosta de fazer isso. Esse é um método de elaboração de questões das provas da URCA, de português. Então, lá na sala de aula, estou lá, o professor Lincoln, lindo e maravilhoso, perfeito como eu sou, trabalhando com vocês lá, gramática, oração, conjugação de verbos. Estou trabalhando com vocês em sala de aula, vírgula, uso da vírgula, uso da crase, trazendo sempre para vocês, junto ao material do Sistema de Sal, algumas ideias bem interessantes, alguns apontamentos de como usar essa gramática também, além da resolução de questões, em benefício da construção do texto, tá certo? Isso fica espetacular. A UES, a Estadual do Ceará, também trabalha com essa perspectiva do conhecimento gramatical, da prova de gramática alinhada às classes gramaticais, a estrutura sintática, a acentuação, as regras de concordância e de regência. Fica essas 2 dicas para vocês desde já. Primeira parte da nossa aula eu já começo aqui apontando para vocês 2 dicas. URCA e o S são 2 vestibulares que trabalham de vocês o conhecimento gramatical mesmo, tá bom? Uma gramática forte, incisiva, substantivo, verbo, adjetivo, oração, subordinada, não sei das quantas. Fica lá, tá lá essa gramática sendo cobrada de vocês. Ao passo em que o Enem trabalha a gramática também numa outra perspectiva, tá certo? A gramática trabalhada na prova do Enem, nas 45 questões do Enem, envolve muita, mas muita interpretação de texto, muita interpretação, muita habilidade de leitura. Muitas vezes tem algumas questões do Enem que você consegue resolver em míseros 30 segundos, ou menos do que isso, porque são questões que trabalham uma charge, trabalham uma publicidade, e dentro dessa prova são exigidos de vocês habilidades de interpretação, funções de linguagem, figuras de linguagem, variações de linguagem, tá certo? Ou seja, já é uma gramática com uma pegada um pouco diferente do que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, tá certo? Há algumas semanas, viu, turma de casa, algumas semanas, o tio Lincoln aqui trabalhou com vocês, está aí salvo no YouTube da Escola Modelo,
uma aula em que eu trouxe alguns desvios muito comuns de gramática, eu trabalhei com isso, desvios de gramática muito comuns que atrapalham tanto a construção, né, do repertório lexical de vocês, quanto a produção da redação da qual meu amigo José Roberto acabou de explicar, tá bom? Então eu vou começar aqui com vocês, sem mais delonga, a conversar sobre a nossa adorável gramática para a URCA, para o S e para o Enem. Turma, eu só queria, como forma de começar aqui a minha aula, porque eu já comecei vomitando um monte de informações para vocês, eu queria saber desde já se meu áudio está perfeito, se vocês me ouvem com perfeição, se está tudo tranquilo, se a aula continua com qualidade, né? Esse feedback de vocês é sempre muito importante, a energia do bate-papo, do debate, da pergunta, da resposta, isso nos entusiasma, né? Para nós é um alimento, porque a nossa função não é tão fácil quanto se pensa, mas, graças a Deus, ela flui com naturalidade, principalmente porque a gente sabe que há pessoas aí que estão logrando o caminho do sucesso, tá bom? Obrigado pela interação de quem já respondeu. Lícia, sempre presente. Lícia, obrigado. Samuel, abraço. Cecília, outro grande abraço. Gabriel, Arthur Ferreira, Gustavo e Stephanie, maravilha. Lá vou eu. Gramática para a URCA e para o S. Ó, turma, olha aqui para minha tela, para minha imagem, caneta na mão, bloquinho de anotações e vamos para a primeira dica. A seguir você vai conferir algumas orientações importantes acerca de alguns detalhes de gramática que serão exigidos de você nos vestibulares e nas redações. Professor Lincoln, sua aula não serve apenas para resolver a prova da URCA daqui a alguns dias, não é mesmo? Não serve apenas para a primeira fase da UES, não é verdade? E nem serve apenas para o Enem, não é assim? É. A minha aula ela não serve apenas para esses 3 fatores, ela serve para as suas postagens na internet, ela serve para as legendas dos seus posts, os comentários que vocês elaboram, ela serve para muitas outras coisas aí na nossa rotina, a rotina de usuários de língua portuguesa. Então eu trouxe alguns apontamentos bem importantes, bem particulares para vocês, que eu vou começar a mostrá-los exatamente nesse minuto. Primeiro, lembrando, viu, turma, eu só quero abrir para vocês um parêntese bastante importante. O conteúdo, todo o conteúdo que está ministrado aqui é um conteúdo bem diversificado. Eu resolvi pegar uma gramática bem mesclada, tá certo? Fazer um napolitano de gramática aqui, digamos assim, tá bom? Fazer um napolitano aqui de gramática. Pegar a morfologia, sintaxe, ortografia, acentuação. Vocês vão encontrar de tudo na minha aula de hoje. Quem quiser começar a fazer seus apontamentos, suas anotações, fique muito à vontade. Trouxe para vocês a primeira orientação, que é sobre plurais. Os plurais que confundem os candidatos. Palavras de plural. Obrigado, Lissa. Obrigado pelo elogio, pelo carinho e pelo entusiasmo de sempre, né? Fica até mais empolgado depois de um elogio desse. Obrigadão, te amo. Alguns plurais, pessoal, que confundem os nossos candidatos. Por exemplo, álcool. Plural de álcool, turma. Comprei 2 tubos de álcool em gel. Plural de álcool em gel, qual é? O plural de álcool. Álcois. Se liga só. Álcool. Álcois. Não é álcooles com ES, não. Álcois. Com IS aqui, onde o meu mouse está passando em cima. Álcois. Numa questãozinha de prova, às vezes os caras colocam nas opções da prova, os caras colocam nas questões da prova, opção com 3, 4 palavras. Você, às vezes, com essa história de cansaço, de pressa, de vexame para ir embora, passa a vista e não percebe que alguns detalhes são importantes. Ouvi o professor falar plural de álcool, álcois, com IS, tá bom? Tudo bem?
Sol, na linha de baixo. Qual é o plural do sol? Sóis. Iguatu é uma cidade que tem 3 sóis. Olha só. Iguatu é tão quente que parece que tem 3 sóis sobre a nossa cidade, né? Por mais que você olhe para mim e diga assim, tio, como isso é estranho, professor? Como isso é esquisito? É esquisito porque você não usa, nunca viu, nunca conheceu, e aí fica parecendo esquisito quando eu venho aqui falar para você sobre isso. Sóis, Iguatu tem 3 sóis. Gel, meu Deus do céu. Gel, 2020, 2021 é o ano dos geles ou dos géis. Nunca se vendeu e nunca se falou tanto em álcool em gel. Géis, geles, como se falou agora em 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19, né? Marcelo bebendo água na aula dele e eu com meu sacratíssimo golinho de café, tá bom? Muito bem, olha aqui, turma, para mim, uma palavra que está presente no roteiro da redação de vocês e que muitas vezes, eu particularmente nas experiências que tenho com correção, eu vejo bastante a galera errando, que é cidadãos. Cidadãos é com A, O, T, U, S. Do jeito que está aí. Cidadão acrescenta apenas o S. Outras palavras admitem outros tipos de plural. Alemão, alemães. Pão, pães. Mão, mãos. Ancião, por exemplo. Ancião. No chat, eu quero que você me responda. Você sabe me dizer qual o plural da palavra ancião? Essa é a dica que eu estou dando a você agora para você me responder. Ela já foi, inclusive, postada lá nas páginas do Instagram, né? Certa vez eu já coloquei. A palavra ancião, ela tem um plural bem especial. Alguém sabe dizer? André Silva. Costume de usar só o singular de sol, né? Aí nunca usa sol. Bom? Beleza, Gabriel. Providencial, esse auxílio emergencial gramatical. Que massa, cara. Que comentário elegante. Zé Roberto é elegante até nos comentários, né? Orlando falou que é anciãos, o plural da palavra ancião. Tá bom? Anciãos, pessoal, para quem não sabe, ancião é uma palavra que tem admite 3 tipos de plural. Pode ser anciães, anciões ou anciãos. Ães, ons ou ães, tá bom? 3 plurais diferentes. Não está aqui na relação que eu preparei para você, mas o plural de ancião pode ser um desses 3, né? Pãos ou pães é questão de opiniões, diz Guimarães Rosa, né? Zé Roberto sempre muito literato, trazendo aí a referência da literatura. Massa. Têxtil, têxteis. Paroxítono terminado em IL, como réptil, répteis, tá certo? Útil, úteis. Paroxítono terminado em IL, recebe um IS na sua forma de plural e vocês não vão errar, tá bom? Por exemplo, turma, outra dica bacana, quando fala em comida, aí mexe comigo, né? Quando fala em comida, aí vocês sabem que eu já fico logo animado. Arroz. Geralmente eu vou aos restaurantes de Iguatu e no cardápio eu olho quantos tipos de arrozes aquele restaurante me serve. Tipos de arrozes. Palavras terminadas com Z recebem um ES no plural. Algoz, algozes. Arroz, arrozes. Nozes. Tá bom? Tranquilo? Essas dicas são tão preciosas que vocês jamais esquecerão desses detalhes, dessas nuances da nossa gramática, tá bom? Por último, aqui nas nossas dicas. Valeu, Marcelão. Por último, aqui nas nossas dicas. Cônsul, terminado com L, tá bom? Cônsul, acrescenta-se um ES ao seu final. E fica
Consules. Consulis. Olha que dica boa, viu? Tomara que você esteja aí preenchendo o seu caderno, o seu bloquinho de anotações com essas informações aqui. Eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai sair daqui com a cabeça fervilhando de tantas dicas boas. Álcoois, sóis, geles ou géis, cidadãos, têxteis, arrozes e cônsules são plurais bem específicos, bem especiais, que estão presentes aí no nosso repertório de palavras, né? Arthur Ferreira está dizendo, quando eu vi pela primeira vez, eu realmente achei muito estranho a palavra arrozes. Muito bem, Arthur. Eu sou um cara, por exemplo, Arthur, que além de arrozes diversificado, eu sou um cara que gosta de cuscuz. Você é capaz de me dizer qual é o plural de cuscuz baseado em arroz? Lembrando que a URCA é um vestibular regional, nada mais regional, mais cearense, mais nordestino do que o cuscuz. Qual é o plural de cuscuz, turma? Vocês sabem me dizer? Eu estou falando em arroz, já falei em cuscuz, alguém já disse aí que eu estava comendo coxinha. O povo me vê grandão assim, né? Gordo, roliço. Aí imagina logo que eu sou um cara que come muito, mas eu não como muito. O plural de cuscuz é cuscuzes. Só isso, não tem dor de cabeça, tá bom? Pegando essa onda, pegando essa dica aí, você tá aqui, você vai sair mais afiado do que o que se imagina, né? Olha, ó, cuscuzes, a turma toda tá falando em cuscuz. Se você for a um restaurante, a um lugar que sirva cuscuz, no cardápio desse restaurante você vai ver uma diversidade de cuscuzes diferentes. Parece estranho, isso soa meio esquisito aos nossos ouvidos. Mas é a nossa língua portuguesa sendo especial como ela é, tá bom? Lá vou eu rodando a nossa aula para mais uma dica muito especial e você aí na sua casa vai fazer seus apontamentos, suas anotações. Eu trago para vocês, turma, uma dica bem especial de regência, tá bom? Professor Lincoln, o que é regência? Regência é uma determinação, é uma exigência de nomes e de verbos que só se completam ou só se tornam completos com auxílio de algum complemento, de alguma circunstância, de alguma ideia, regidas, essas ideias, por preposições, tá bom? Uma dica que eu quero dar a vocês. Alguns nomes da nossa língua, algumas palavras da língua portuguesa, elas têm uma regência diferente uma da outra, é verbo transitivo direto numa, é verbo transitivo indireto na outra, mas não há alteração de significado. Por exemplo, os verbos lembrar e esquecer. Eu posso me lembrar de algo e eu posso lembrar algo. Duas regências diferentes. Eu posso me esquecer de algo e eu posso esquecer algo. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto. Porém, o sentido, a semântica, o significado dessas palavras não se altera. Nos vestibulares, URCA, isso é bem provável de você encontrar, tá bom? Cuscuz com Z, Orlando. Tá certo? Vamos lá. No exemplo que eu preparei para vocês, eu trouxe a regência do verbo assistir. Tá bom? Assistir. Simples. Diferente do que eu acabei de lhe explicar, o verbo assistir, ele tem uma regência um pouco diferente, porque o mesmo verbo, além de ter transitividades diferentes, viu, Pokémons? Além de ter transitividades diferentes, ele também tem significados diferentes. E é aí onde mora o detalhe da questão. Por exemplo, na redação da URCA, você pode perder 0,5 pontos se você cometer um erro gramatical de preposição, de regência.
0,5, meio ponto, né? Sua nota pode cair de 10 para 9,5 se você cometer um desvio de regência. No Enem, até 40 pontos você pode perder com isso. Na UES, você também perde um ponto inteiro, um ponto de uma redação que vale 60 pontos. Você perde por um quesito de regência, porque regência, lá na UES, a regência é um erro considerado mais grave do que acentuação e pontuação, tá certo? Fica a dica aí com vocês. Primeiro exemplo, assistir no sentido de ver, de presenciar, assim como vocês estão fazendo agora, vocês estão assistindo a live da Escola Modelo de Iguatu, a live dos professores Lincoln, Marcelo e José Roberto, tá bom? Assistindo, vendo, presenciando, estando presente, participando. Então, ver, presenciar é verbo transitivo indireto, sempre regido pela preposição. Se for uma palavra feminina, crase. Se for uma palavra masculina, ao. Então, você assiste ao espetáculo ou assiste à aula, tá bom? Uma das duas dicas aí fica ao seu critério. Eu assisto a bons filmes, tá certo? Eu assisto a bons filmes. Acabou, com preposição. Dica da linha de baixo. O verbo assistir no sentido de ajudar, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês agora. Eu estou assistindo a minha equipe, né? Os meus alunos, os meus jogadores, os meus guerreiros, os meus avante-batalhadores dos vestibulares da vida na Escola Modelo. Eu estou assistindo vocês, eu estou ajudando, estou auxiliando, estou prestando uma assistência. Nesse caso, parece esquisito também aos seus ouvidos, mas é muito bacana quando você diz assim: o professor assiste os alunos, não no sentido de ficar apenas olhando, apenas vendo, mas no sentido de dar assistência a eles, tá bom? Isso é legal. O verbo transitivo direto, questão de prova com toda certeza do mundo. O verbo assistir também, galera, uma dica de redação do Enem agora. Vou me intrometer na matéria dos outros. Dica de redação do Enem. Costumeiramente, nós encontramos nas redações de estilo Enem, alguém usar na conclusão frases do tipo: cabe ao governo federal, não é? Muito costumeiramente nós vemos as pessoas usando: cabe às instituições de ensino. Você já deve ter usado isso, sim ou não? Vocês já devem ter usado esse tipo de realidade aí, né? Cabe às ONGs. Por que cabe? Porque pertence, porque é cabível, porque é de responsabilidade dela ou dele, tá bom? Então, quando você diz cabe ao governo direcionar verbas, você está dando a ele uma responsabilidade, tá certo? Você está dizendo que é pertencente a ele, que cabe a ele, que é de sua inteira responsabilidade. Nesse caso, o verbo transitivo indireto. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de construção de texto numa redação, lembra das palavras do professor Lincoln. Fecha os olhos e imagina eu dizendo isso. Cabe a alguém. Verbo transitivo indireto, com preposição. Tá bom, turma? Bacana? Eu espero que você não erre isso por desatenção. E, por fim, uma regência do verbo assistir que é simples, que é fácil, que é assistir no sentido de morar, de residir, tá bom? Usa-se a preposição em. Eu sou um cara que assisto em Iguatu desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, assisto em Iguatu. João assiste em São Paulo, reside, mora lá, tá certo? Essa dica aí é muito bacana e essa vibe aqui, ó, tá sensacional. Essa vibe de interpretação de texto, de debates, de leitura sobre literacia familiar, de redação. Que top, turma, que top. Que escola maravilhosa proporciona para vocês um momento riquíssimo como esse, tá bom? Escola Modelo, professor Helder e toda a sua gestão tá de parabéns. Vou continuar aqui o espetáculo com mais dicas que eu sei que é o que vocês querem, que eu sei que é o que vocês
desejam. Tá bom? Vamos lá. Chegando mais uma dica bem especial, que com certeza vocês vão encontrar aí no universo das questões de vestibular de vocês, tá bom? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vale ressaltar, com toda a certeza do mundo, vale ressaltar aqui alguns pormenores desse novo acordo ortográfico. Eu trouxe para vocês mais especificamente algumas coisas aqui relacionadas à acentuação. Só olhando para esse compartilhamento de tela que eu estou fazendo aí com vocês, só olhando, já tem algumas marcações propositais deixadas aí de vermelho e de verde para que você note algumas coisas que deixaram de ser ortograficamente grafadas assim e passaram a ser grafadas de outra maneira. Tá certo? Relativo a quê, turma? Acentuação gráfica. Primeira, colmeia, ideia, Andréia, assembleia, Coreia, gonorreia. Nenhuma dessas palavras terminadas com o ditongo, aliás, em que usam o ditongo aberto ei na sílaba paroxítona, são mais acentuadas, tá bom? Aqui vale uma observação do titio também. Se liga só, vou já dizer. Vale uma observação importante aqui. A. Só para você entender como é que se faz a separação silábica destas palavras. Porque eu tenho certeza também que num vestibular estilo URCA, por exemplo, pode ser cobrado de você separação de sílabas. A primeira dica que eu lhe dou é aprender a separar as sílabas de uma palavra. A. O A fica isolado. O ditongo aberto, ele ficou na sílaba do meio, que é exatamente a sílaba paroxítona, onde há a interferência da regra. Não se acentua mais paroxítonas com o ditongo aberto, na sílaba paroxítona. Então, colmeia não tem mais acento, assembleia também não tem mais, e jiboia também não tem mais. Metanoia também não tem mais. Joia também não tem mais. Tá bom? Essas palavras não têm mais acentuação gráfica, porque são paroxítonas com ditongos abertos. E aí vem na parte de baixo a primeira e a terceira de baixo. Feiura. Que ninguém é feio, todo mundo é belo, é lindo, é poético. Bom? Feiura não tem mais acento. E baiuca também não tem mais acento, porque não se acentua mais o I e o U tônico desses hiatos, né, pós-ditongo. Quando o hiato vier dessa forma, após o ditongo, ele não recebe acentuação gráfica mais. Tá certo? Tudo bem? Eu espero que minhas palavras aqui estejam sendo plenamente compreensíveis para todos vocês. Tem muita dica e tomara que vocês estejam gostando do nosso encontro. Tá bom, turma? Beleza? Vou passar adiante aqui com as nossas palavras. Vão comentando, vão interagindo para eu saber no que é que isso está dando, né? Bom? Outra dica. Vamos lá. Ainda sobre acordo ortográfico da língua portuguesa. Como era antes do novo acordo ortográfico? Entrou em vigor, literalmente em vigor, em pleno vigor, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, né? Como era? Creem, deem, do verbo dar, veem, do verbo ver, abençoo, do verbo abençoar, dou, do verbo doar, vou, do verbo voar, né? Zoo, substantivo zoológico. Todas essas palavras com vogais repetidas, tá bom? Perderam acento. Com o novo acordo da língua portuguesa, turma, palavras terminadas em o, em,
perderam a acentuação gráfica. Essa dica é top, porque ainda hoje, né? Ainda hoje, em 2021, 5 anos após, né, a intronização desse novo acordo ortográfico, que visa, o novo acordo ortográfico, para quem não sabe, ele visa dar uma unificada na forma ortográfica como os países de língua portuguesa usam, escrevem, fortalecer ainda mais o nosso léxico, a nossa língua no mercado internacional, né? Então, vamos unificar a forma como nós escrevemos para dar mais força à nossa língua internacionalmente falando. Enjoo, André, você é o cara. Isso. Enjoo. É isso mesmo. Zo, enjoo, voo, né? Do substantivo voar. Aí, ó. Ó, essas palavras aí não tem mais acento, tá bom? Ana Cristina está perguntando, André também a mesma palavra, a mesma coisa, e estão cobertos de razão. É exatamente dessa maneira aí. Tá certo, turma? Não tem mais acento gráfico, tá bom? Lembrando para vocês que essa é uma questão bem possível, mas muito possível mesmo de ser cobrada numa redação da URCA, da UES. Você vai perder pontos se você acentuar, no Enem também, porque não é mais admissível a ortografia anterior. E nas questões, né, de assinalar também é bem provável que você seja cobrado em relação a isso, tá bom? Show? Segue o baile. Lá vou eu. Próxima dica. Tempo passa rápido e a gente nem nota. Próxima dica. Essa é especialíssima, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente vê alguém falando entre eu e você, né? Ana Cristina, entre eu e você há uma amizade muito bacana, muito fiel. Entre eu e você, Marcelo, nunca existiu desavença, nunca existiu confusão, nunca existiu desrespeito, né? Então, entre eu e você, isso nunca nos ocorreu. Massa, show de bola. Mas não cabe, turma. Não é assim, tá bom? Essa dica que eu trouxe para vocês hoje é uma dica que, inclusive, está presente numa canção, né, em músicas. Aí eu até gravei um episódio do Se Liga na Canção lá no Instagram usando essa referência. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e pediu para esquecer, encarar numa boa. A música sertaneja muito antiga. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Negativo. Ela ligou terminando tudo entre mim e ela. Tá bom? Entre mim e você, como está sugerido aqui no nosso slide, na apresentação da nossa aula. E por que, professor? Aí eu coloco para você agora a explanação, a explicação disso. Depois de preposições como entre, como para, contra, não se usa o pronome eu e sim o pronome i. Tá bom? Tudo bem? Vou dizer de novo. Depois das preposições entre mim e ti, viu, Arthur? Entre mim e ti, Orlando, Helder Costa veio à nossa sala dar um recado para mim e para ti, certo? Contra mim e contra ti, Marcelo, ninguém tem nada a declarar. Contra mim e contra ti. Não se usa o pronome eu. Contra eu, não. Para eu, também dessa forma, não. E entre eu, também não. Tá bom? Cuidado, isso só ocorre se o eu for sujeito, como nas situações que eu acabei de explicar para vocês, né? Arthur Ferreira trazendo aqui uma deliciosa contribuição, né, Arthur? Obrigado por sua participação. Mal com U e mal com L. Um é adjetivo, qualificando homem mau, governo mau, né? E o mal com L é advérbio, contrário de bem, tá bom? Um mal comum, um bem comum. A corrupção é um mal incurável, um bem incurável, tá bom?
Mal com U e mal com L, tá certo, Arthur? Obrigado aí por sua contribuição, meu garoto. Você é demais. Beleza, turma? Entre mim e vocês, permanece tudo tranquilo aqui no nosso encontro? Tá tudo bacana até agora? Todas essas regras, essas ideias estão flexíveis, estão interessantes aí aos olhos de vocês? Acredito eu que sim, tá bom? E agradeço muito pela participação de todos. E eu vou me embora, porque tem coisa aqui que nem presta para a gente estudar, tá bom? Lembrando que eu estou falando sobre o vestibular da URCA, viu, galera? Hoje eu estou falando muito sobre URCA. Estou atendendo a pedidos de alguns alunos que buzinaram no meu ouvido. Professor, eu queria falar sobre tal coisa. Eu disse, amanhã de tarde eu falo, tá bom? E estou aqui exatamente fazendo isso, né? Agora que está chegando aqui no meu chat alguns recados de vocês. Gabriel, quando fala de mim, eu só consigo pensar na frase, mim ser índio mal. Gabriel é uma graça. Mim ser índio, né? Mim ensinar gramática. Mim fazer as avaliações. É isso mesmo, Gabriel. Muito bem. Mim, por ser um pronome oblíquo, tá bom, Gabriel? Ele não pode ser usado nas funções de sujeito, tá certo? Ele é um pronome oblíquo, ele exerce funções de objeto e não funções de sujeito. Então, se você usar me adiciona no teu grupo de WhatsApp, você está cometendo um pecado gravíssimo da gramática, que é usando um pronome oblíquo na função de objeto em sujeito, onde não lhe cabe, né? André Silva falou o seguinte, então o eu ali é só o eu, então não tem restrição para o substantivo após o e. Não entendi muito bem a pergunta do André Silva, mas, de fato, o desvio aqui na nossa aula é exatamente aqui nesse ponto, tá bom? O desvio é exatamente aqui. Entre mim e você, entre mim e ela, entre você, né, entre mim e ti, tá bom? Depois do ti, tranquilo, tá certo? Agora, antes, infelizmente, só pode ser o mim, tá bom? Vou continuar nosso bate-papo e agora falando sobre conjugações verbais. Eita, bicho! Quem nunca se deparou com uma conjugação de verbo da qual sentiu tanto quanto uma confusão? Meu amigo, como é que se conjuga o verbo caber? Eu cabo, eu coube, eu não sei como é que se conjuga caber. Eu caibo, com i no meio, tá bom? Um izinho ali no meio, né? Ô, porra, engraçado. Muito bem. Eu trouxe para vocês aqui algumas conjugações de verbos que oferecem determinadas confusões. Às vezes a pessoa não sabe como conjugar o verbo e beleza, segue o baile. Tá tranquilo, não sabe conjugar. Substitui por um sinônimo, né? Ou então lembra aí do aulão do titio aqui e passa a usar isso de uma maneira correta. Por exemplo, requerer. Como é que se conjuga requerer? Né? Eu requeiro. Requeiro. Aparece um izinho mesmo no meio. No pretérito, eu requeri. No imperfeito, eu requeria. No mais que é perfeito, eu requerera. Eu requererei no futuro, tá bom? Ou seja, essa conjugaçãozinha aí, ela é uma conjugação que muitas vezes ela confunde a nossa cabeça, que ela mistura as ideias aí do nosso sentido e acaba atrapalhando um pouco, né? O nosso sentido, porque a nossa gramática é vasta de muitos verbos. Aqui nessa aula de hoje tem vários aí para vocês. Compelir, eu compilo, tá bom? Por exemplo, eu compilo uma gramática de 350 páginas em 50 minutos de aula com vocês. Eu consigo compelir uma gramática, tá bom? Prover, tá certo? Prover. Alguém olha para mim e diz assim, professor Lincoln, o senhor pode prover para nós, o senhor pode nos prover algo
importantes sobre temas de redação, aí eu olho para a Cristina e digo, eu provejo para você com tranquilidade, não se preocupe, vou prover isso, tá bom? Repelir, eu repilo, tá bom, Davi? Repelir, eu repilo, né? Repilo, tá bom? Até porque repelir e compelir, se você parar para perceber, são quase do mesmo jeito, né? Compelir, repelir. Eu compilo, eu repilo. Mesma coisa. Tá bom? Show? Show de bola. E trazer, que não se conjuga eu trago. Tá bom? Inclusive, turma, presta atenção. Se você tiver com sua caneta e seu bloquinho de anotações aí, você vai anotar. Tá certo? Trago e trazido. São duas coisas que a galera confunde pra caramba. Eu vejo muito isso acontecer no dia a dia. A pessoa olha para mim e diz assim, professor José Roberto, você poderia me emprestar um pincel? Eu devia ter trazido o meu, mas eu não trouxe. Se eu soubesse que eu ia usar pincel, eu tinha trago. Trago é a forma de primeira pessoa. Eu trago os meus pincéis para dar minha aula. Mas se eu soubesse que você ia usar, eu tinha trazido. Trazido é uma forma de particípio. Trago é uma forma de presente. Vou dizer de novo para quem quiser anotar. Trago é uma forma de presente. Trazido é uma forma de particípio. Se eu soubesse, eu tinha trazido. Tá bom? Porque eu sempre trago minha garrafinha, ó. Eu sempre trago minha garrafa de café para minhas aulas virtuais, minhas aulas online. Eu trago, beleza? E trazido, tá bom? Vamos falar de mais alguns verbos, aproveitando o nosso tempo que está passando numa velocidade cruel. Não erre mais a conjugação. Aderir, eu adiro. Eu adiro ao novo ensino médio. Digerir, foi difícil digerir suas palavras, mas eu digiro, tá bom? Trago também tem o verbo tragar, né? Muito bem. Isso. Bebida, o cigarro. Tragar, dar uma tragada no cigarro, né? Massa, show de bola. Me lembrou muito bem, né? Olha aí, ó. Digerir, eu digiro. Digiro suas palavras. Requerer, eu requeiro. Já mostrei antes aí, ó. Repetiu. Intermediar, eu intermedeio. Eu intermedeio os conflitos em nossa reunião. Tá certo? Gerir a própria empresa. Eu giro minha própria empresa. Tá certo? Eu giro minha própria empresa. E aí, giro do verbo girar também, né? Gerir e girar. Eu giro. Tá bom? Eu giro minha cadeira. Eu giro a minha carteira. Eu giro a minha empresa. Giro minha empresa e giro minha carteira não são a mesma coisa, mas se conjugam da mesma forma, tá bom? E intervir, eu intervenho, tá certo? Eu intervi e intervenho, tá bom? Ele manteve a palavra, né? Essa foi boa. Pronto, turma. Conjugação de verbo a todo vapor, tá aí. Vou trazer outras dicas para vocês agora, bem especiais, agora de uma forma mais rapidinha, porque nossa aula tá já acabando. Não confunda, por hora, separado, escrito com H, né? Dessa maneira, por hora, que significa a cada hora, tá bom? Por exemplo, o motorista particular cobrou R$30 por hora para fazer a viagem. R$30 por hora com H, relativo a tempo, a cada hora. Consigo resolver 20 questões por hora, o equivalente a uma questão a cada 3 minutos, basicamente o perfil de quem faz as provas do Enem, tá certo? Ô, Zé Roberto Reiken, obrigado, mestre. Por hora, tá bom? Embaixo, por hora sem H, quem está em casa, com o seu post-itzinho, com a sua caneta, faz essa anotação aí pra gente,
Por hora significa por agora. Por hora, não consigo te ajudar. Nesse momento, não consigo te ajudar. Por hora, vou ficando por aqui, tá certo? Esse por hora quer dizer por agora, nesse momento, tá bom? Essa dica é muito bacana e eu sou um cara que gosto muito de trabalhar essas expressões e essas palavras que são parecidas na nossa língua e tem, né, essa duplicidade de sentido. Eu gosto muito de trabalhar com essas questões que envolvem a polissemia, os homófonos, homógrafos, parônimos, essas coisas todas aí. Eu dou muito valor trabalhar com isso. E vejo também que os concursos públicos, vestibulares e Enem também gostam bastante de explorar esses recursos aí. Tá certo? Mais dicas. Erros ortográficos muito comuns, galera. E cuidado que a ortografia com certeza está presente na prova de língua portuguesa da Universidade Regional do Cariri. A prova de português da UCA cobra letras e fonemas, acentuação, vírgula, um conjunto de coisas bem interessantes. Eu tenho certeza que ortografia é um conteúdo que também está lá presente, né? Essa expressão está certa? Ora, se. Tá bom. Tá certa sim, né? Até porque o ora, viu, Cristina, pode ser uma expressão alternativa, né? Ora faz frio, ora faz calor em Iguatu. Mas é mentira, porque não faz frio aqui, né? Isso é só um exemplo, tá bom? Ora faz frio, ora faz calor. Ora se faz de doido, ora se faz de santo. Né? Tá bom? Ortografia, meus bonitinhos. Supérfluo negativo é supérfluo. Supérfluo. Supérfluo, não. Tá bom? Outra coisa. Se você vai participar de algum evento que tenha um benefício, como objetivo, um benefício social, você vai participar de um evento beneficente e não beneficiente, tá bom? Se tiver um benefício social, é um evento beneficente e não beneficiente. Ó, ora. É isso mesmo. Eu me lembrei agora que Cristina, ela fala assim, ei Lincoln, é verdade que tu gosta dos Beatles? Aí eu respondo, ó, tá aqui, Beatles por todo canto da minha casa, né? É verdade que tu gosta dos Beatles? Eu respondo, ora se. Aí, ora se gosto, né? Tá bom? Paralisação, não se escreve com Z, porque paralisação vem de paralisar, tá certo? Que se escreve com S, então o seu derivado também vai se escrever com S. Paralisação dos caminhoneiros é com S. Guarda essa ortografia, porque por causa de uma letra, você pode ter uma penalidade na sua nota, tá bom? Outra dica aí, ideia não tem mais acento. Outra, a última desse ponto, lá embaixo. Abençoe, galera. Meu Deus do céu. Abençoe não tem o tio sobre o O, porque senão fica abençoe. A palavra não é abençoe, é abençoe, tá bom? Abençoe sem o tio por cima da letra O, porque esse tio, ele é um sinal nasalizador. Isso é para dar nasalização à palavra, e essa palavra, infelizmente, não tem, né? Na última sílaba não tem. Abençoe. O ar sai exclusivamente pela boca e não pelas fossas nasais, tá bom? E eu vou continuar a minha aula trazendo para vocês mais dicas bonitinhas aí, essa de divisão silábica. Uma dica de divisão de sílabas para quem vai fazer URCA, viu, turma? Separam-se as vogais idênticas. Pedro faz parte da equipe de coordenação do ensino médio. Coordenação. Microorganismo. Reestruturar. Coordenar. E também se separam os dígrafos consonantais SC, SC cedilha, RR e SS. São separáveis. Lá na redação, quando você tiver, por exemplo, quando você estiver escrevendo uma proposta de intervenção, na redação do professor José Roberto, que você disser assim, ó, a fim de desenvolver uma
consciência social. Com S, ciência na linha de baixo, SC, separados em linhas diferentes, tá bom? Outra dica, ao encontro de e de encontro a. Essa dica é especial, é massa. Valeu, José, obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua participação aqui comigo, isso me dá uma força absurda, viu? Show, sou seu fã, meu mestre. Ao encontro de e de encontro a, tá bom? Já estou terminando. Ao encontro de é acordo, guarda essa dica, anota isso rapidinho no teu caderno, depois manda para o meu WhatsApp uma foto do teu caderno, todo recheado de informações, ou então posta lá nos stories do Instagram e marca @Escola Modelo Oficial, @LincolnRedigi, @MarceloRedigi e @José Roberto Duarte. Marca a gente lá nas anotações que você fez. Ao encontro de pressupõe acordo, tem o sentido de estar de acordo, né? Ao encontro das ideias do iluminista fulano de tal. Ao de encontro a pressupõe desacordo, de encontro aos direitos constitucionais, em desacordo com os direitos da Constituição. Isso na redação aparece explosivamente. Isso está muito presente dentro da construção dos textos dissertativos argumentativos. Eu deixo essa dica para você aí, porque ela é uma dica preciosa. Tá bom, turma? Prometo que esse vai ser o último, tá bom? Não confunda. Acerca de e acerca de. É legal falar sobre isso, eu adoro. Acerca de quer dizer a respeito de. Por exemplo, minhas dicas de hoje, minhas orientações de hoje são acerca de gramática para a redação da Luca, a respeito da gramática, tá bom? Acerca de separado indica proximidade, perto, aproximação. Eu quero que você fique a cerca de 5 metros de mim. Estou com sintomas de Covid, eu quero que você fique a cerca de, tá bom? Nessa aula virtual, nesse aulão, eu tenho... há cerca de 37 pessoas nessa aula virtual, nessa aula online aqui com a gente. Aí é tempo decorrido ou quantidade também, tá bom? Existem cerca de 37 pessoas. Há cerca de 30 dias nos encontrávamos para outra aula dessa, né? Há cerca de 30 dias, indicando o tempo passado. E a última dica de hoje, essa daqui é repetida, é uma dica de crase. Se eu vou a Paris, eu vou a Paris porque eu volto de Paris e não volto da Paris, tá bom? Dica de crase. Se você voltar de um lugar, não usa crase. Eu vou a Fortaleza, volto de Fortaleza, tá bom? Vou a Acopiara porque eu volto de Acopiara. Agora, se eu for a Europa, eu volto da Europa. Então, tem crase nessa condição aí. Tá bom, turma? Última dica aí para vocês, para não errar mais. Aonde você está é errado. Aonde você está, porque indica lugar fixo. Você está num lugar fixo. Vamos se ver. Está errado, porque se ver é um pronome de terceira pessoa. Vamos nos ver. Nós vamos nos ver, que é um pronome de primeira pessoa, tá certo? Há 10 anos atrás é redundante, porque a já pressupõe tempo para trás. Atrás e a não precisa ter uma repetição. E alguém olha para mim e diz: obrigado, professor, estou meia cansada. Não, você está meio cansada, porque você está... esse meio indicar de verbo, então você não pode flexioná-lo no feminino. Tá bom, turma? Beleza? É uma maravilha poder estar aqui com vocês, tá bom? Eu desejo, com essas palavras, falando sempre de Deus ao final das minhas aulas, eu desejo muito que Deus os ilumine, os abençoe, esteja ao lado de vocês em toda a trajetória. Estamos juntos, firmes e fortes no propósito
de dar o melhor de si em prol desse grande resultado e da realização de vocês, tá bom? Amo-vos com amor fraterno. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado por esse encontro. Foi emocionante, foi gostoso, foi incrível. E até o próximo encontro, se Deus quiser, tá bom? Vocês são os melhores. Fiquem com Deus, turma. Bom fim de semana. E até mais. Valeu!